Bem, vamos lá, pessoal. Vamos tratar sobre polinômios ou função polinomial. Vocês já viram um pouco disso antes, tá? Esse é um daqueles assuntos extremamente importantes, que pelo menos tem uma aplicação muito vasta, mas infelizmente, para nós assim no ensino médio, né, para a grande maioria das pessoas, parece que não tem aplicação. Fica parecendo que é só um assunto que você não vai usar em lugar nenhum. Infelizmente, essa é a impressão que dá realmente, embora seja um assunto muito bom para trabalhar, para explicar, para entender, né? A aula dele eu acho que é muito bacana, mas os alunos não costumam gostar muito. Às vezes acaba ficando difícil para alguns entenderem o que é o polinômio. Assim, no ano que vem, a gente tem uma aplicação prática dos polinômios quando vocês começarem a trabalhar com matemática financeira e tiverem que encontrar em atualização de valores, vocês tiverem que encontrar a taxa. Aí vocês vão desenvolver polinômios, tá? Mas é claro que a gente sempre limita a um polinômio pequeno, porque geralmente não, obrigatoriamente, vocês já viram lá desde o primeiro ano alguns tipos de polinômio. Por exemplo, vocês viram esse aqui que a gente chamava de função do primeiro grau, né? Ele é um polinômio de grau 1. Vocês também viram lá no primeiro ano, vocês viram a equação do segundo grau, na verdade vocês viram a função do segundo grau, né? Isso aqui é um polinômio de grau 2. O que a gente vai fazer agora é estender este conhecimento para polinômio de grau qualquer, né? Então a gente vai começar com polinômios e depois a gente estende para equações polinomiais. Bom, vamos dar uma olhada no conceito de polinômio. Vocês devem ter a apostila aí, devem ter visto algo assim, né? Espero que não se assustem com isso aqui, ó, né? Então, vamos ver um exemplo. Primeiro, por que a gente está falando de polinômio ou função polinomial na variável complexa? Variável complexa, tá? Porque a gente acabou de estudar números complexos. A gente não precisa limitar os polinômios a números reais. Claro que geralmente a gente vai ver os coeficientes bonitinhos, números reais. As respostas muitas vezes serão números inteiros, bonitinhos. Mas não, os polinômios eles não estão limitados ao conjunto dos números reais. Ele pode muito bem, como a gente já viu lá quando começou números complexos, uma equação do segundo grau pode muito bem ter uma resposta com ter raízes complexas, né? Então, as raízes dos polinômios podem ser números complexos, os coeficientes podem ser números complexos, nada impede que nós trabalhemos em um conjunto muito maior, mais abrangente, que é o conjunto dos números complexos, né? Acredito que olhar para essa definição aí, para o que está escrito logo em seguida, pode parecer confuso, mas não é. Vamos pegar alguns exemplos aí, tá? Para começar, vamos ver essa definição. Ó, repare, o polinômio p de x, que eu estou chamando de polinômio p de x, né? Podia ser q de x, w de x, qualquer coisa assim. Por que eu estou chamando de p de x? Porque ele está na variável x. Não necessariamente você é obrigado a escrever com toda essa formalidade, tá? Mas ele está na variável x aqui. Nos próximos exemplos, vocês têm exemplos aí na apostila. Eu espero que tenha ficado claro. Eu vou aproveitar a apostila para a gente ver algumas coisas, tá? E aí eu trato essas questões mais tarde. Mas enfim. É um polinômio na variável x. O que é a variável? É aquela letra lá que assume valores, né? A gente troca o valor de x por algum da nossa escolha ou por algum que a questão está pedindo, enfim. E aí você tem esses coeficientes aí, ó. Repare que todos estão somando, né? E você tem um termo independente. Tá. Vamos ver isso em um exemplo. Aqui eu já citei, né, que os polinômios eles não são nada de outro mundo, não é nenhuma novidade absurda para vocês. Vocês já viram lá os polinômios do primeiro e do segundo grau, que são as funções do primeiro e segundo grau, respectivamente. Tá? Então é razoavelmente tranquilo. Por exemplo, se eu disser que isso aqui é um polinômio, para parecer com aquela definição, ó, menos 4x à quinta, né, mais 3x à quarta, menos, vou colocar mais, raiz de 2x ao cubo, menos 1 sobre 2x ao quadrado, mais x, mais 3. Tá? Então, isso é um polinômio. Repare que não fica muito longe dessa coisa horrorosa aqui que podia estar
deixando alguém assustado, né? O que a gente tem aqui? Ó? Vou representar isso naquela forma, só para vocês terem uma ideia. O que eu estou representando aqui? Ó? Eu tenho um A, colocar um A5, tá? O que é esse AN? É só esse coeficiente aqui, ó, né? X elevado a 5 mais A4, x elevado a 4, mais A3, x elevado a 3, mais A2, x elevado a 2, mais A1, x elevado a 1, mais A0. Lembrando que x elevado a 1 eu não preciso escrever, tá? Eu não precisava escrever esse expoente 1 aqui, porque quando o expoente é 1, tanto faz. Certo? Aquela definição que parece assustadora é só para dizer isso. O que é um polinômio? É esse conjunto de monômios aí. Você tem uma variável, né? Uma variável que nesse caso aqui é a variável x, certo? Você tem o polinômio organizado. Esses polinômios aqui, da forma como estão apresentados, né? Eles estão bonitinhos, eles estão organizados. Ele não precisa vir necessariamente nessa ordem. Ele pode vir todo bagunçado em uma questão e aí você organiza. Como é que eu organizo o polinômio? Geralmente pegando esta variável que tem o maior expoente, ó, esse expoente aí de x, certo? E eu coloco em ordem decrescente. Então, ó, este número aqui, ó, né? Tá vendo que meu expoente é 5, e o coeficiente que está acompanhando esse x aí eu chamo de A5. Esse que está acompanhando aqui, ó, o 4, né, o expoente 4, eu vou chamar de A4, só para dizer que tem essa ordem para efeitos de organização, tá? Não precisa se preocupar que não vai ter uma letra estranha aqui, geralmente, para você descobrir misturando com o x e multiplicando, não. Né? Esses coeficientes aqui, A5, A4, A3, A2, A1, A0, são constantes. Eles geralmente estão bem definidos, tá? Geralmente estão bem definidos, tá bom? De qualquer forma, eles não ficam variando, eles não assumem valores diferentes para cada conta que você vai fazer. Você pode até não saber qual é. Pode ser que uma questão esteja pedindo para você determinar que coeficiente é esse. Mas ele não vai ficar mudando. Ele não é variável. A variável aqui é x. É x que pode assumir valores diferentes. Tá? Então, simples assim. Repare que eles não precisam ser todos números inteiros. Eles podem ser, na verdade, números complexos. Aqui eu dei exemplo de fração, que é um número, né, racional. Aqui eu dei um exemplo de um número irracional com essa raiz de 2, é um número irracional, tá? Então, para ficar mais fácil de entender o que pode vir nas questões, vamos tratar alguns termos técnicos aí, mas só para a questão, não necessariamente que vocês têm que decorar, é só para ficar mais fácil vocês não serem pegos de surpresa só porque a questão usou um nome diferente, tá? Algumas partes do polinômio recebem os nomes especiais. Por exemplo, esse último termo aqui, ó. Esse último termo aqui, ele é chamado de termo independente, coeficiente independente, tá, gente? Desde lá do primeiro ano, eu acho que vocês já devem se lembrar um pouquinho disso, que esses números aqui, ó, que estão multiplicando as variáveis, né? Ó, tá multiplicando o x elevado a alguma coisa, certo? Opa, desculpa, aqui não, aqui, ó, aqui não aparece nada, né? Mas tem um, né? Esses números que estão multiplicando o x elevado a alguma coisa, eles são chamados de coeficientes. Certo? Este aqui, ó, este último, que não tem x perto dele, é o coeficiente independente ou termo independente. Então, quando você estiver trabalhando com polinômios e alguém falar coeficiente independente, você está claramente falando deste último aqui, deste que não tem x acompanhando ele, certo? Vou apagar isso aqui, que já está um pouquinho bagunçado. Só um pouquinho, só um pouquinho, imagina aí, aquela zona. Bom, então vamos lá. Deixa eu pegar outro exemplo aqui, ó. Aí na apostila tem esse aqui. Então, vamos pegar logo o exemplo e vamos tratar com ele, tá bom? Então eu tenho lá, o polinômio é 6, x elevado a 4, mais 2x elevado ao cubo, mais x ao quadrado, mais 7x, eu acho que era menos, né? Menos 9.
certo? Esse era o polinômio que a gente tinha. Então, o que eu posso dizer sobre esse polinômio? Olha, o maior expoente que aparece nele é o 4. Lembrando que ele está organizado todo bonitinho aqui. Ele não precisa necessariamente já vir organizado. Você pode ter que fazer essa organização. Mas como ele já está organizado, eu consigo identificar facilmente que o maior expoente é o 4. Certo? Então, o maior expoente é o grau do polinômio. Grau. Esse é um polinômio de grau 4, certo? Grau 4. Por quê? Porque o maior expoente é 4. O grau do polinômio é o maior expoente que você consegue enxergar, tá? O que são os coeficientes? Os coeficientes são esses números aí, ó, que estão multiplicando as variáveis, o x, né? Nesse caso aqui é 1, tá, gente? Eu não preciso escrever 1 vezes x ao quadrado, é 1, tá? Ali o coeficiente é 1. Tá bom? Então, na apostila você tem aí que os coeficientes deste polinômio aqui, deixa eu apagar esse monte de rabisco que eu fiz, os coeficientes deste polinômio aqui são quais? São nesta ordem aí, ó, 6, 2, 1, 7 e menos 9. O menos 9, ele é o coeficiente independente. Independente. Vou escrever isso. Tem a apostila aí, é só ler e anotar depois. Coeficiente independente, certo? Além disso, a gente tem o quê? Qual é a variável? O que está mudando aí, o que vai assumir valores é o x, tá? Não é que essa aqui vai assumir um valor e essa aqui vai assumir outra, não. Quando eu trocar x por alguma coisa, eu vou trocar x em todos esses lugares aqui, x vai assumir o valor que supostamente eu atribuí a ele, tá bom? Mas o x muda de valor, ele é a variável, né? É variável. A minha incógnita é o x, tá bom? É um polinômio de quarto grau, então, na variável x. Outro coeficiente bem interessante, além deste aqui, que é o coeficiente independente. Independente por quê? Porque ele não está acompanhando o x, tá, gente? Outra forma de escrever aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, 4, 3, 2, 1... x elevado a 0, né? Eu não preciso escrever, porque x elevado a 0, a não ser que x seja o 0, aí não vem ao caso, né? Vai dar 1, então fica menos 9 vezes 1 aqui. Por isso que a gente não precisa escrever aquele x ali no final. Aí fica o coeficiente independente, se você quiser forçar, tá? Este aqui, já disse várias vezes, é o coeficiente independente. Este aqui, ó, que acompanha o maior expoente, ele é o coeficiente dominante. Ele também é muito importante, tá bom? Mas basicamente, desde que vocês lembrem o que é um coeficiente, o que é o coeficiente? É esse número que está multiplicando aí a variável em algum lugar, tá bom? Simples assim, ok? Aquele que não tem x do lado dele, não tem x multiplicando, ele é o coeficiente... Ai, meu saco. Parou de funcionar aqui o Ctrl Z. Dá-se. Bom, aquele que não tem x perto dele é o coeficiente independente. O que tem o maior expoente perto dele é o coeficiente dominante, tá? E qual é o grau do polinômio? É o maior expoente que você encontra. Repare que lá naquela definição, você tinha aqui, ó, que a n-1, a 0, por quê, ó? Esse aqui seria o A4, o A3, o A2, o A1, o A0, certo? Esses coeficientes aqui, eles são todos números, eles podem ser, né, números complexos. Eles podem ser números complexos, tá? Embora aqui eu só tenha colocado números inteiros, na verdade, ok? O x, ele também pode assumir valores complexos, mas os expoentes, eles só podem ser números naturais. Não é número inteiro, é número natural. Eles não podem ser negativos. Eles não podem ser frações, eles não podem ser irracionais. Eles são todos números naturais, certo? Então, basicamente é isso aí que a gente já tem no polinômio. Por enquanto está bem tranquilo, né? Parece que é muita coisa, mas na verdade não é não. Nada que vocês não tivessem visto antes, tá bom? A gente pode chamar de cada conjuntinho desse aqui, ó, de termos, tá?
termos. Na verdade, cada monômio desse aqui são termos, mas isso não é tão importante. Vamos aí para o segundo exemplo. Deixa eu apagar aqui. Não estava querendo dar Ctrl Z, mas apagar vai. No nosso segundo exemplo, ele tem essa outra expressão aí. 7t à quinta mais 6i... representado sob a forma... Ah, tá certo. Entendi. Olha só que bacana. Esse segundo exemplo aí é bem interessante. Ó. 7t à quinta mais 6it ao cubo menos 10t. Esse aqui foi pequenininho, estava fácil de decorar. Olha só, eu vou organizar isso para que fique de uma forma bem clara para mim, caso eu tenha que destrinchar esse polinômio. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 7t à quinta. Né? Eu sei que o grau desse polinômio é grau 5. Isso não tem para onde correr. O grau é 5 porque é o maior expoente que eu vejo aqui. Ó. Grau 5. Tá bom? Mas caso eu tenha que deixar bem claro, talvez seja interessante eu colocar isso aqui. Ó, t elevado a 4. Percebam que aqui não tem o expoente 4, mas eu deixei bem explícito aqui para ficar claro para mim, né, que tem alguma coisa ali, que deveria ter alguma coisa entre o 3 e o 5, tá bom? Mais 0t ao quadrado menos 10t mais... Qual que é o meu coeficiente independente? É 0 também. Repare que não tem ali, ó. Não tem aqui o 0, né? Mas eu posso escrever. Então, veja, quais são, né, os coeficientes deste polinômio aí? São 7, 0, olha só, um número complexo aqui, como eu tinha dito, tá? 0 de novo, menos 10 e 0. Ó, este aqui é o coeficiente dominante, porque é aquele que está acompanhando o maior expoente. Este aqui é o coeficiente independente, porque ele não está acompanhando variável nenhuma, tá bom? O grau deste polinômio é 5, e este é um polinômio na variável t, tá? Ah, qual vai ser o nome da variável? Pouco importa, gente. Pode ser x, geralmente é x, né? A gente chama de x é uma letra que a gente não usa muito, então fica ali bem disponível para colocar, né, como variável, não vai confundir muita coisa. Se a gente estiver trabalhando com uma questão de física, por exemplo, tá? Estou falando do tempo. Olha, pega legal eu chamar essa variável de t, né? O tempo vai mudar quando tiver 1 segundo, né? Quando tiver 2 segundos, quando tiver 3 segundos, ou seja, eu vou tratar a variável, em vez de chamar de x, eu posso chamar de t. O nome da variável é o que menos importa. Geralmente a gente chama de x, mas pode ser qualquer outra. Então, eu acho que isso aí está bem claro, tá bom? E quando eu tenho algo assim, né? Vou colocar aqui, vou escrever p de x agora. P de x é igual a 5, né? Isto aqui é um polinômio de grau 0. É como se eu tivesse x elevado, 5 vezes x elevado a 0, certo? Claro que eu não preciso escrever x elevado a 0, mas esse é um polinômio quando você tem só um número assim, um número complexo, tá? Podia ser 5i, tá? Né? Podia ser 3 mais 5i, por exemplo, tá? Isto aqui é um polinômio de grau 0, ou eu posso chamar de polinômio constante. Veja, isso aqui é importante, tá? Este aqui é um polinômio constante. Este aqui também é um polinômio constante, tá certo? Só tem uma pequena observação que eu gostaria de fazer para vocês. Aqui é um polinômio constante, de grau 0. Quando o polinômio é nulo, polinômio nulo é o polinômio 0, identicamente nulo, vocês vão ver essa expressão em muitas contas, a gente não diz que o grau dele é 0. Quando o polinômio é 0, a gente não define grau para ele, tá? Porque, bom, se ele é 0 aqui, independente de qual fosse o grau que tivesse aqui, ó, ia dar 0 de qualquer jeito, né? Então a gente não define grau para o polinômio nulo, tá bom? Mas qualquer número é um polinômio constante. E se ele não for 0, a gente pode dizer que o grau dele é 0, tá bom, gente? Por quê? Porque é como se estivesse aparecendo isso aqui, ó. Tá? Então é simples, apesar daquela notação que parece medonha aqui, não tem nada absurdo, nada gritante, tá? Razoavelmente tranquilo. E aqui, ó, a gente tem uns exemplos do que não são polinômios. O que eu falei para vocês? Eu não posso ter um polinômio, né, com expoente negativo, tá? Ó, expoente negativo. A outra forma disso aparecer seria isso aqui, ó.
Isso aqui é um polinômio que tá. Isso aqui não é, na verdade, não é um polinômio. Isso aqui é um polinômio, nada disso. Isso aqui não é um polinômio, tá? É a mesma coisa que está aqui em cima, só que está com outra cara. Eu não posso ter a variável no denominador, tá? A não ser que ela tivesse negativa aqui, aí eu arrumava, deixava bonitinho, seria isso aqui, ó, tá? Isto aqui seria um polinômio porque eu conseguiria colocar nessa forma aqui, né? Na verdade, esse negócio de conseguir colocar na forma não vem muito ao caso, tá bom? Então, quando você tem lá um conjunto de monômios, né? Você tiver uma expressão assim nessa forma e você encontrar, né, uma variável no denominador, por exemplo, isso aqui, ó, isto aqui não é um polinômio, tá, gente? Porque, ó, isso aqui nada mais é do que, né? Seria mais ou menos isso aqui. O expoente não pode ser negativo, tá? Ah, e se eu tivesse isso aqui, professor? 2x ao cubo mais raiz de 2x. Olha, a variável ela não pode estar dentro de uma raiz, porque na prática, o que é aquilo ali, ó? Seria isso aqui, né? Eu não vou entrar em detalhes agora em como é que se faz toda aquela racionalização, propriedades de potência, tá? Mas quando você tem uma raiz é como se você tivesse um expoente fracionário, tá bom? E não pode, a variável não pode estar dentro de uma raiz. Ou seja, o expoente tem sempre, isso que ao que x está elevado, tem que ser sempre um número natural. Aquilo ali, então, isso aqui que eu escrevi, que vocês têm aí no exemplo, não é um polinômio. Tá bom? Então, geralmente, quando você tiver também uma divisão de polinômios, né, isso aqui não vai ser um polinômio. Isso aqui tudo não é um polinômio. Aqui em cima eu tenho um polinômio, aqui embaixo eu tenho um polinômio. Mas isso aqui, o resultado disso aqui, não é um polinômio. Tá bom? Pode ser até que eu consiga dividir e fazer uma divisão exata e o resultado dê um polinômio. Mas nesse caso aí não vai dar. Por quê? Porque a gente vai voltar no mesmo problema aqui, ó, que a gente tem a variável no denominador. Tá certo? Então, é isso aí. Por enquanto é só. Vamos acabar aqui e passar para o próximo.